E agradecer também a oportunidade de estar aqui apresentar um trabalho. Estou um pouco nervosa, para falar a verdade, porque é a minha primeira apresentação sobre o tema do doutorado, né? Então, eu venho de uma pesquisa sobre atuação política de grupos de pais autistas no mestrado e o tema acabou se complexificando um pouco para a questão da violência cometida contra pessoas com deficiência. Eu vou tentar mostrar hoje que não são temas tão distantes assim, né? Não é uma coisa, muita gente fala, largou o autismo, não é bem assim, né? São assuntos que conversam e que se encontram. Gostei muito da ideia do Túlio da mala da viagem, porque é isso, expor um pouco essa mala da viagem. Então, nesse primeiro momento, né, estou no primeiro ano do doutorado, tenho mais inquietações do que respostas, né, do que coisas concretas. Ainda não iniciei o trabalho de campo, pretendo fazer isso no próximo ano, né. A minha intenção, eu fiz um textinho também, que eu vou tentar me ater mais a ele para não passar muito tempo e para não viajar ainda mais, né. A minha intenção para a pesquisa de doutorado é analisar como os tipos de violência cometidas contra pessoas com deficiência se articulam as questões de gênero e as noções de cuidado. Por meio do trabalho etnográfico, pretendo focalizar, mais adiante, quais e como são identificados e notificados os casos que chegam a serviços de assistência familiar. Pretendo fazer uma etnografia em serviço de saúde, mais adiante eu vou tentar levantar algumas das minhas ideias, né? Eu tenho algumas questões, mas ainda não sei muito bem quais vão ser minhas portas de entrada e vou trazer isso no final da discussão para ver se recebo alguma iluminação, alguma ajuda, porque eu não fiz pesquisa nunca, né, em serviços de saúde e eu estou um pouco receosa, um pouco, não sei, né, mas eu vou deixar isso aqui. Então é isso, né? As possíveis portas de entrada em campo ainda se encontram abertas, portanto discorrerei sobre elas mais no final da apresentação. Adianto, porém, algumas questões que nortearão a futura investigação, né? Então algumas das minhas questões iniciais são quais são as formas de violência cometidas contra pessoas com deficiência e por quem são realizadas? B. Quais são os encaminhamentos e as políticas de enfrentamento atribuídos aos casos a partir de serviços direcionados à família? E C. Em que medida a violência sofrida por pessoas com deficiência se insere no contexto global de violências cometidas contra pessoas em situação de vulnerabilidade? Essa temática da violência não chegou a mim por acaso, né? Ela chegou a partir da pesquisa de mestrado com familiares de autistas. Então, para pensar um pouco a linha tênue que complexifica a relação entre cuidado, gênero e violência, eu trouxe um caso acompanhado por mim, em Volta Redonda, durante a pesquisa de mestrado, no qual uma das mães detinha uma ação judicial que permitia manter o filho autista contido à cama ou uma cadeira de ferro presa ao chão, embora os vizinhos insistissem em denunciar a família por maus tratos. O que para a família significava cuidado, para os vizinhos significava maltrato, né? Então tem toda uma relação. A situação apresentada a seguir evidencia que cuidado e violência não são categorias dadas, né? São categorias para a gente pensar e problematizar, né? E é isso que eu pretendo com o meu campo, né? Com esse campo da violência. Essa família, né, morava em um bairro simples, de Volta Redonda, né? Na verdade esse rapaz faleceu, então vou relatar a situação um pouco, né, no passado, assim, né, ele enfim, né, faleceu devido a um problema intestinal, logo depois da minha defesa, então, mas era um caso considerado o caso mais grave de Volta Redonda, autista adulto, considerado um caso severo, né, entre aspas, era categoria nativa, né, como eles se referiam ao Vinícius, ele tinha 26 anos, e era um caso grave devido não apenas à sua condição de autista severo, mas também à ausência de serviços públicos, né, considerados adequados, eficientes, e também a condição financeira da família, né? Não era uma família com uma renda elevada, né? Eu passei uma tarde na residência dessa família e naquela ocasião a mãe relatou que ao andar pela casa o Vinícius destruía móveis, derrubava objetos, machucava os pais, se autoagredia, né? E os pais já idosos, né? Não eram pais jovens, não eram pais idosos.
Percebi, inclusive, que a maioria dos móveis da casa era marcada por arranhões, chutes e cabeçadas. Dentro de casa, Vinícius era contido em uma cadeira elaborada por seu pai, para que permanecesse sentado enquanto o casal, já idoso, realizava as tarefas domésticas. A Maria Auxiliadora, né, a mãe do Vinícius, era sua maior cuidadora, né, tempo integral, assim, ela vivia mesmo, né, em função do Vinícius, de levar para os tratamentos nos CAPs e dentro de casa, né, de dar comida a ele, de dar banho nele. Então ela era a principal cuidadora, não tinha uma ajuda, não tinha um serviço que ela pagasse. Ela dividia as funções com o marido, mas a maior parte do tempo era ela que ficava com o Vinícius, né. O Vinícius apresentava uma dificuldade para sentar desde os 8 anos de idade, quando ele começou a demonstrar sinais mais evidentes do autismo, né. Essa cadeira de contenção era de ferro reforçado, ficava parafusada no chão, era acolchoada e tinha como se fossem cintos de segurança cruzados, assim, que ele ficava bem preso à cadeira, de modo que ele não saía dali, né. Essa técnica de contenção foi apresentada à família por um especialista da área. Eu até achei que a Clarice hoje de manhã fosse falar sobre ele, que na RAM ela apresentou um pouco sobre a terapia comportamental. E essa técnica foi apresentada a essa família por um psicólogo, né, que se chama José Raimundo Facion. O Vinícius, em 2005, não sei a data, mas ele ficou 5 anos nessa clínica, numa comunidade terapêutica, na verdade, que era coordenada pelo Facion em Minas Gerais. Em 2003, no entanto, para complexificar ainda mais a questão, né, de que o que é a contenção exatamente, o que ela significa nas questões da deficiência e do cuidado, essa clínica foi interditada mediante denúncias de irregularidades e maus tratos a pacientes, após a morte de um jovem no local sob suspeita de contenção por mais de 3 horas seguidas. Mas, para Maria Auxiliadora, né, a família desse rapaz, a contenção era uma forma de cuidado. Já ao final da pesquisa, a questão da violência apareceu de uma forma mais emblemática, assim, mais forte, né? Em julho de 2014, com menos de 24 horas entre um caso e outro, 2 mães mataram seus filhos autistas e se suicidaram logo em seguida. No início de dezembro desse ano, sei lá, 3 semanas atrás, 2, uma outra mãe se entregou à polícia, confessando ter assassinado o filho autista de 6 anos, sob justificativa de acabar com o sofrimento dele. Então, pensando a partir desses ganchos do autismo, não é difícil estendermos a situação da violência intrafamiliar cometida contra autistas, né, às demais deficiências. Dados internacionais divulgados pela Organização das Nações Unidas reforçam a necessidade de um olhar específico para esta população, que, segundo os dados de uma pesquisa feita em 2008, se não me engano, tem quase 2 vezes mais chances de ser vítima de abuso sexual e 4 a 10 vezes maior probabilidade de ter vivenciado maus tratos quando criança. Em revisão bibliográfica a respeito do fenômeno da violência e suas relações com a deficiência, 3 psicólogos, Cruz, Silva e Alves, concluíram que as experiências da deficiência mobilizam frustração e sobrecarga dentro do ambiente familiar e contribuem para a eclosão de atitudes de negligência e abuso. Os autores listam os maus tratos físicos, o estupro, a higiene precária, a má nutrição, o vestiário inadequado e o cárcere privado como as principais formas de violências cometidas por pais e familiares de pessoas com deficiência. A questão da família também foi muito enfatizada no seminário que eu tive a oportunidade fantástica de acompanhar na última terça-feira, agora dia 8, em São Paulo. Eu vou falar um pouquinho mais desse seminário adiante. Então, nesse primeiro momento, eu já percebi que a questão do cuidado na família é muito importante, né? Uma questão mesmo para ser vista e pensada. E foi reforçado nesse seminário que eu acompanhei também que os casos de violência ocorrem principalmente dentro da própria família. Trabalhos divulgados pela Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo, esse ano, mostraram que, se a violação não é reconhecida nem denunciada, a invisibilidade se perpetua. Por outro lado, mesmo quando os casos são identificados, há dificuldades por parte das instituições em reconhecer os direitos das pessoas com deficiência e as especificidades de suas violações. Bom, com essa frase, os trabalhos que eu acompanhei lá em São Paulo na terça-feira estão querendo dizer
que os próprios serviços que recebem esses casos, serviços de saúde, serviços de educação, serviços de assistência social, não conseguem identificar, né, a questão da violência, não sabem como lidar com aquela questão da violência e não sabem como notificar, não sabem os aparatos que existem, que já existem, para notificação desses casos. Então são casos subnotificados, né? Recorro a Débora Diniz, Lívia Barbosa e Wederson Santos para enfatizar que o cuidar da pessoa deficiente e dependente é uma questão de direitos humanos. Apoiando-se em um dos resultados da pesquisa promovida pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República em 2008, os pesquisadores questionaram a inexistência de políticas específicas voltadas à pessoa cuidadora, né, pensando naquela questão da família, de mãe como principal cuidadora da pessoa com deficiência, né, as irmãs, ofício que é desenvolvido majoritariamente no âmbito doméstico e por mulheres. A mesma pesquisa mostrou que, e esse dado eu achei muito interessante, a mesma pesquisa mostrou que a população entrevistada reconhece, né, como uma pesquisa de opinião pública, reconhece que há discriminação contra pessoas com deficiência, embora não a identifique como forma de violência que deve ser prioritariamente combatida. A pesquisa mostrou que o fenômeno do preconceito é conhecido, né, ele ficou em segundo lugar, abaixo só da discriminação racial, né? A discriminação racial foi entendida como um problema de discriminação maior no nosso país e depois foi o preconceito contra pessoas com deficiência. Mas quando se perguntava sobre o combate à violência, as pessoas com deficiência ficavam em sexto lugar. E aí os autores, e isso também foi discutido no seminário que eu estava em São Paulo, existe uma ideia de compaixão muito forte em relação às pessoas com deficiência. Quando a gente olha, né, a sociedade para uma pessoa com deficiência, existe aquele estereótipo de uma pessoa que é cuidada, porque ela é, né, infantilizada, ela é uma pessoa que necessita de cuidados, né, e a família está ali para acolher, e não para bater, não para machucar, não para, né, tirar direitos daquela pessoa. Então, na pesquisa ficou bem claro isso, né, nessa pesquisa da Secretaria de Direitos Humanos, né. Ademais, Pereira, Lopes e Gomes, que estão no trabalho, nesse material aqui que depois eu vou falar, identificam que o preconceito, as dificuldades de comunicação e a falta de capacitação dos profissionais da rede de serviços colaboram para o silenciamento desses casos. De acordo com os autores, relatos de violência feitos por pessoas com deficiência podem não ser tão levados a sério por diferentes razões. E eles estão mostrando um problema da rede mesmo que recebe essas pessoas, né? Delegacias de polícia, serviços de saúde, né? Tem isso, né? As pessoas com deficiência não são, quando falam de um problema, né, de sofrimento, às vezes não estão sendo levadas a sério pelos profissionais, né? A mais comum é o preconceito, que faz com que muitos as vejam como seres infantilizados, né? O risco dessa visão é suprimir a cidadania do indivíduo, dando mais valor ao relato de um familiar ou acompanhante do que da própria pessoa. Os pesquisadores mostraram que essa visão é ainda mais recorrente em situações que envolvem as pessoas com deficiência intelectual, né? Elas são ainda mais silenciadas, né? Bem recentemente, no ano passado, 2014, no estado de São Paulo foi criada a primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência. Eu achei isso fantástico, eu não sabia disso, eu já tinha, né, dado Google no assunto várias vezes, que eu estava um pouco tensa assim, de trabalhar com esse tema que é tão invisível e tão difícil, né? E que poucas pessoas estudam ainda. Então eu estava procurando, eu nem fiquei sabendo que tinha. Quando eu fui para São Paulo na terça-feira, foi falada dessa delegacia de polícia, e nesse seminário que eu acompanhei, que foi o segundo seminário estadual sobre violência contra pessoas com deficiência, que teve como eixo de discussão cuidado voltado ao cuidador, então, né, sempre pegando pelo gancho da família. Nesse seminário estavam presentes policiais militares e civis, né, junto com os ouvintes e com os palestrantes. Então foi bem interessante nesse seminário. Os palestrantes apresentaram vários dados. São Paulo tem uma fonte de dados muito rica, né? Vou explicar porquê, sobre esse tema, né? Foi um seminário sobre esse assunto e que foi tratado com dados e com bastante informação que eu realmente desconhecia.
São Paulo, inclusive, é o único estado da federação atualmente a produzir dados específicos sobre a violência, né, contra pessoas com deficiência. As informações obtidas no último ano, entre outubro de 2014 até outubro desse ano, né, de 2015, foram divulgadas nesse material totalmente gratuito. Assim, o evento foi totalmente gratuito, promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É bem maravilhoso, tem sido a minha bíblia também. Eu levo isso para tudo quanto é lugar, desde terça-feira. Bom, o foco do evento, como eu disse, foi a família, né? Nesse evento eles falaram sobre o Programa Estadual de Prevenção e Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência, que eu também desconhecia. E nesse seminário, esse seminário foi oficializado por meio de um decreto, né, em 2013, e esse programa estadual, ele conta com a participação de grupos de trabalho disponíveis em diversos municípios do estado, né, e tem como objetivo a capacitação de redes de profissionais de diversas áreas, na área da saúde, educação, notificação e coleta de dados, e prevenção na família. O programa utiliza 3 instrumentos de registro de ocorrências para identificar e analisar casos de violência contra pessoas com deficiência. E aí está a novidade do programa, né? Como principal novidade, o programa apresenta os boletins de ocorrência, que em si não são uma novidade, mas São Paulo tem uma particularidade, né? Além dessa delegacia de polícia, houve no sistema de registro digital de ocorrências, né, aquele preenchimento de dados, né, das pessoas que chegam com caso de violência, para registrar um caso de violência, houve, a partir de 2014, então, um campo específico para identificar pessoas com deficiência. Essa simples identificação de que uma pessoa com deficiência está relatando aquela situação, ou o denunciante, né, ou a pessoa que vai falar que alguém com deficiência está sofrendo, o simples registro de que a violência foi cometida contra uma pessoa com deficiência, resultou no aumento dos casos identificados de uma forma muito brutal, assim, que foi enfatizado durante o seminário o tempo inteiro. Então, entre outubro de 2014 e outubro de 2015, foram notificados, quase 25 mil casos somente no estado de São Paulo, o que significou 40% a mais do que a soma dos 3 anos anteriores, né? Eles já tinham feito uma pesquisa dos 3 anos anteriores e os casos eram bem menores, né? E só por meio desse sistema de registro digital de ocorrência, com esse campo específico relativo às pessoas com deficiência, houve esse aumento de casos, né? A deficiência é identificada no registro a partir das seguintes categorias: auditiva, física, mental, visual, né? Tem um problema aí de ser bem restrito, mas, enfim, é a partir dessa categoria que as deficiências são identificadas. O segundo instrumento utilizado por esse programa, né, para pensar esses casos, para fazer uma coleta de dados, é o Sinam, que naquela orientação que a gente teve, você trouxe o Sinam, pediu para eu investigar um pouco mais. Na ocasião, eu dei um Google também e me pareceu algo mais epidemiológico, assim, eu fiquei um pouco pensando acho que não tem a ver, mas aí tinha. Eu cheguei em São Paulo terça-feira e descobri que tinha tudo a ver, fiquei muito chocada. Sinam significa Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foi instituído pelo Ministério da Saúde, né? É um sistema utilizado, então, dentro dos serviços de saúde, né? Ele surgiu na década de 90 e é utilizado por todos os municípios do país. Em São Paulo, eles fazem alguma coisa com os dados que chegam pelo Sinam, né? Não sei como isso vai aparecer no Rio, por exemplo, entendeu? Mas em São Paulo é uma informação que é utilizada para medir, né? Para identificar esses casos, né? O Sinam instituiu uma série de protocolos e procedimentos para os casos em que o indivíduo apresente doenças ou quadros clínicos que comprometam o seu bem-estar físico, psíquico e social. Em um ano, né, nesse período de 2014 a 2015, foram 2.626 notificações somente no estado de São Paulo, feitas por profissionais de saúde. A ficha aplicada por esse grupo
envolve pessoas com transtornos mentais, né? No seminário estão falando que esse número está um pouco elevado porque envolve pessoas com transtorno mental, e pessoas com transtorno mental não são pessoas com deficiência, como foi dito no seminário. Então, E o que eu ia dizer, que é importante no Sinan, que eu conversei antes, né, de ir pro seminário, bastante tempo, em junho, eu conversei com um amigo nosso do MS, que é médico de saúde da família, e para contar como é que chegavam esses casos, se chegavam, e ele me disse que esses casos tendem a ser subnotificados. Isso também foi dito em São Paulo, que a subnotificação ainda é um problema nos sistemas de saúde, principalmente, porque são casos que chegam, o profissional, enfim, não sabe muito bem como identificar, a quem enviar, ou no preenchimento desse registro não declara que a pessoa tem uma deficiência. E em São Paulo eles disseram que uma forma, eu fiz uma pergunta lá e eles disseram que uma forma de mudar essa questão da subnotificação seria o preenchimento desse campo, se a pessoa tem ou não uma deficiência e qual deficiência, né? O terceiro instrumento utilizado pelo governo de São Paulo é o Disque 100, né? Não vou trabalhar em cima dele aqui. Entre 2011 e 2012, apenas o Disque 100 revelou que em 72% dos casos o agressor era familiar da pessoa com deficiência. Então, de acordo com as possibilidades ofertadas pelo campo, né, essas questões que eu já mostrei, a intenção inicial da minha pesquisa envolve o acesso aos registros dos casos, bem como a reconstituição desses casos a partir dos profissionais de saúde, para tentar chegar aos familiares e às vítimas. É algo que a gente já tinha conversado em orientação. Bem rapidinho, eu vou apresentar algumas ideias de porta de entrada em campo, né? A princípio no Rio de Janeiro, de repente em São Paulo, se rolar um dinheirinho aí, vamos ver. Tá difícil, mas a esperança não Rio de Janeiro, né? Tá. A primeira porta de entrada, então, seriam as clínicas da família, né? Como eu havia pensado desde o início do projeto de pesquisa. O projeto que eu submeti para a seleção daqui foi pensando nas clínicas da família. Levantei essa questão lá no seminário que eu acompanhei em São Paulo também. Eles entendem a clínica da família como uma porta de entrada fundamental, mas que também é uma porta de entrada que traz essa questão da subnotificação muito forte, né? O que mais? Então, a outra porta de entrada, né, e isso também está muito megalomaníaco, assim, mas eu teria que ver o que seria mais viável, por onde eu conseguiria mais informações, né, mas a outra porta de entrada seria o Sinan, né, ao ter acesso aos dados produzidos pelo Sinan, que eu achei que pode ser bem interessante, assim, para pensar o sistema de notificação, né, pensando também em uma antropologia do Estado e uma antropologia da saúde, né, fazer uma conversa. Aqui, nesse sentido, eu usei como referência o trabalho de uma antropóloga que eu gosto muito, que é a Letícia Ferreira, que trabalhou com registros documentais de casos de pessoas desaparecidas, né, produzidas e reunidas pela Departamento de Polícia do Rio de Janeiro entre 2005 e 2009. Ela tem toda uma questão do desaparecimento como problema de família, enfim, eu acho que é uma coisa que dá para conversar com o meu campo. E, por fim, né, para terminar a apresentação, a última via de acesso seria o Conselho Tutelar, que aí já não está tão diretamente ligado ao campo da saúde, mas a gente conversou naquela orientação que poderia ser o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, nesse seminário de São Paulo, recebeu um destaque muito grande como porta de entrada, mas eles disseram que os profissionais do Conselho Tutelar ainda não entendem o campo da deficiência, então também a deficiência ali passa muito batido, não é algo que eles discutem e problematizam, né? A princípio é isso, então guardo as contribuições. Obrigada.